Pronto. Boa tarde. Que bom estar de volta. Se não fosse pelo meu irmão, talvez eu não estivesse aqui hoje. Algum problema aconteceu com a minha agenda que fui avisado, era 1h30 que eu tinha uma palestra aqui. Eu estava em Santos, eu falei, não, eu vou, fique tranquilo, mas é impressionante, né? As coisas acontecem e a gente vai, e graças a Deus, tem um irmão aqui que liga antes e a gente se lembra de que tinha uma palestra. Mas vamos embora. Tudo bem, gente? Tá todo mundo bem mesmo? Nossa. Tá todo mundo bem? Sim. Aí, isso aí. Mente para cima. Lembrem-se, nós somos movidos a energia, né? Se a gente fica feliz, tudo está feliz. Se a gente fica triste, só vem tristeza, né? Então, independente se vocês têm algum problema, porque eu tenho certeza que cada um tem o seu percentual de problemas aqui, né? A gente sempre tem que estar com o espírito positivo, dizendo que está tudo bem, nós vamos conseguir, fé em você, fé em Deus, fé nas pessoas, fé em todos, para que a gente possa sobreviver nesse planeta que não é nada fácil. A gente sabe muito bem que é um pouco complicado aqui nesse planeta, né? E a gente acaba lutando bastante, todo dia saindo, matando aqueles 3 leões que eu sempre falo, né? Com uma pedrinha e um estilingue, então não é nada fácil, né? Meus irmãos, hoje vou tentar falar com vocês, vamos conversar. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá? Eu sou bem dinâmico. Vamos falar sobre o capítulo 12. Amai vossos inimigos. Tarefa fácil, né? Vou ler um pouquinho aqui e aí a gente começa a conversar, tá? Pagar o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás teu inimigo. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aquele que vos persegue e caluniam. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque Ele faz o sol se levantar para os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis isso? Os publicanos também não fazem o mesmo. E vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros, os ímpios também não fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vamos parando aqui, vamos conversar. Então, olha que coisa boa. Cadê que ele falou aqui? Fazeis o bem aos que te odeiam, aos que odeiam, né? O sol não bate e a lua não bate em cima de todos. Todos não têm aqui na terra a mesma missão como espírito de se transformar, de crescer, de lutar, de fazer com que se torne cada dia mais um pouco melhor como espírito eterno, né? Então tá. Só que fica difícil quando a gente analisa: amai aos teus inimigos, né? Que é uma situação, né? Aquele que nos prejudicou, aquele que fez alguma coisa muito dolorosa com a gente. Fica difícil, né? Por mais que a gente saiba que ele tem a missão dele, e se ele errou, é o papel dele, está escrevendo na folhinha em branco dele, né? Mas como tirar esse sentimento que nós carregamos quando alguém comete alguma coisa contra nós? Como conseguir fazer isso? Como é que a gente trabalha isso? Não é um trabalho fácil, gente. Eu digo para vocês, não é um trabalho fácil.
É muito difícil. O trabalho que nós estamos tendo nessa encarnação, nesse planeta, nessa Terra, né? É um trabalho árduo. A gente vai ter um processo, até nós chegarmos a um mundo puro, talvez, de espíritos puros. São muitas encarnações. Centenas, quem sabe milhares. Mas a gente, por isso, não pode falar assim, largar de mão e deixa a vida me levar. E quando nós precisamos entender, quando a gente começa a entender que temos que trabalhar, de alguma maneira, iniciar o processo de transformação, nos tornarmos umas pessoas um pouquinho mais coerentes, mais tranquilas, mais amorosas. Olha só a palavra, amorosas, que vem do quê? Amor. Então nós precisamos o quê? Começar a trabalhar primeiramente a entender como é amar. Jesus, ele esteve entre nós querendo nos explicar isso. Ele não veio fazer mais nada. Ele não veio falar sobre o que os profetas tinham falado, não veio mudar nada, ele só veio tentar ensinar a gente o significado da palavra amar. E por incrível que pareça, ele tinha os seus discípulos, que alguns que não estudam, né, não tem nem noção de que todos eles tinham um defeito peculiar. Os discípulos de Jesus eram cheios de problemas também, como espíritos, eles tinham defeitos. Pedro, então, meu Deus do céu, no caminhar dele com Jesus, ele cometeu várias falhas. Quem não lembra da falha dele quando ele perdeu, a esposa dele perdeu o bebê? E ele ali se afastou do grupo e questionava, falava muito abertamente, não, mas por que ele fez isso comigo? Por que ele não pôde fazer alguma coisa para não perder meu filho? Falta de ensinamento, falta de tranquilidade. Todos aprenderam que nem nós estamos aprendendo. Lógico, eles tiveram ao vivo e a cores o mestre com eles, né? Mas nós temos todos os ensinamentos do mestre também, que inclusive são bem esclarecedores e bem simples de entender quando nós pegamos a literatura da codificação espírita de Allan Kardec, porque lá nós temos tudo tão mastigadinho. Inclusive, quando eu falo aprender a amar, eu também digo, é difícil isso, sim, passaremos talvez essa encarnação e muitas outras sem ter a noção mínima, sim, mas a gente pode tentar. E aí o Evangelho entra nessa prática. O Evangelho, ele te ensina isso, como fazer esse processo. E o processo é simples. Se você for analisar, o Evangelho te fala que até o capítulo 6, ele te dá a fundamentação, do 7 ao 10º ele te dá ferramentas, do 11º ao 20º ele te fala como usar as ferramentas, e dali até o final do Evangelho é uma conclusão, né? Tanto que o capítulo 25 é o que eu mais gosto sobre isso. Mas, por exemplo, vamos lá, eu vou abrir aqui, amai a vossos inimigos. Aí, convidar os pobres e os estrupiados. Aí a gente vai falando, o homem de bem. Se a gente vai voltando para o início do Evangelho, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos. E aí ele começa a ensinar injúrias e violência, né? Aí você tem mais o quê? A paciência, obediência, resignação. Missão dos homens inteligentes na terra. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você for começar a pincelar o Evangelho inteiro, tudo está dentro da redoma chamada amor. Então, nós já sabemos que dentro do Evangelho, o Evangelho em si, contém tudo que eu posso aprender para conseguir enaltecer dentro de mim o amor. E esse é um valor tremendo, porque isso a gente vai levar. A gente, lembre-se disso, nós carregamos as coisas boas
para as outras oportunidades e experiências que nós vamos ter. Então, o que mais aprendermos agora, vamos carregar. E isso é explicado por etapas. Porque não adianta falar para você, amar é simplesmente você querer o bem de todo mundo. Legal. Sai amando. Mas como é que eu faço isso? Sai amando. A gente não sabe. Amar o que é? Pela doutrina, nós temos 3 alicerces. Eu não canso de falar isso. Nós temos a benevolência, a indulgência e o perdão. Só que cada uma dessas 3 tem muitas ramificações. Mas a benevolência, que eu considero a mais fácil, é aquela que você pode começar a tentar, né? Que é justamente querer o bem de todos sem nada em troca. É fácil? É difícil, porque nós somos espíritos falhos e tudo que a gente faz, a gente quer levar vantagem de alguma coisa. Não é fácil, gente. Não é fácil você praticar o bem sem almejar alguma coisa. Porque você pode não almejar naquele momento, mas na hora que você tiver o primeiro perrengue na tua vida, que te aperta o calo do sapato, você chega e já pensa assim do nada, nossa, mas eu sou tão bonzinho, por que isso acontece comigo? Tu já começa indiretamente a questionar, porque você é bonzinho, você está fazendo as coisas, você faz tudo, então eu tenho que ser ajudado. Não é? Isso acontece. Se cada um daqui colocar a sua mão na consciência, perceberá que isso acontece. Isso acontece direto. Comigo, com os trabalhadores da casa, com vocês todos. Somos falhos, somos fracos, nós estamos aprendendo, mas na hora que aparece o aperto do calo, a gente duvida. E é aí que a gente está falhando e a gente não pode duvidar. É aí que a gente tem que entender, não, calma aí, pô. Se eu estou fazendo alguma coisa que ajudou alguém, poxa, que coisa boa, estou com um sentimento, que fica aquele quentor de alegria aqui dentro, né? Satisfação, você não fala para ninguém, lógico, né? Você fica quietinho, guarda para você, fez, maravilha. Na hora que a gente tiver algum aperto, em momento algum, eu tenho que tocar naquilo, pedir que eu não passe por aquilo porque eu fiz coisa boa. Não. Isso é ignorância como espírito. Falta de intelectualidade do saber o porquê. Porque para quem estuda a doutrina, sabe muito bem que tudo que nós vivenciamos é necessário porque necessitamos resolver situações que não resolvemos até hoje. Adversidades que carregamos e outras oportunidades, não tomamos boas decisões, cometemos falhas com alguém e precisamos vivenciar em cada processo encarnatório alguma coisinha para que a gente possa entender e entrar. Eu falo na minha profissão, por exemplo, quando a gente está em obra, alguma coisa. Outro dia até falei para minha esposa, eu estava mexendo numa elétrica de casa, aí tomei um choque, aí fiquei quieto. Daqui a pouco mexendo, eu tomei outro choque. Ela falou, pô, o que foi? Está tomando choque? Não, a profissão está entrando. Então, gente, a gente precisa, não estou falando para vocês tomarem choque, tá? Pelo amor de Deus. Mas queira ou não queira, o nosso andar, nesse crescimento, nessas experiências de vida, como espírito encarnado, ela tem que entrar, essa profissão de espírito que quer chegar a ser um espírito puro. Isso que você tem que entrar dentro de você, a profissão espírito puro, tem que entrar através das dificuldades. Então, quando a gente passa a separar, peraí, o amor eu fiz aqui, ó. E o que eu estou vivenciando não tem nada a ver com aquilo, meu. Eu não posso querer fugir, que me tire. Não peçam, eu falo isso direto, não peçam para Deus tirar vocês da guerra.
Peça a Deus para andar junto com vocês nela. Divide aqui, ó, Mar Vermelho, para cá é amor, para cá é o resto. E o resto é isso. Aprendamos a vivenciar os nossos problemas como superação. E a cada vez que você resolve um, o segundo fica mais fácil. Você vai falar assim, vai sentir orgulho de você mesmo, falar assim, nossa, eu resolvi, essa é outra ficha. Pode até não ser fichinha, mas te deu ímpeto, te deu fé, te deu força para ir à luta. E é assim que vive. Para quem os mais experientes, para todos aqui, mas os mais experientes sabem muito bem que quantas situações nos vivenciaram na vida, ou quanto que todo mundo aqui não vivenciou na vida, inúmeros problemas, não foi? E não estamos aqui hoje, 2025, dia 11. Então, calma. Vamos ser otimistas. E também, vou dar medo para vocês, mas vocês não vão ter medo. Não acabaram os problemas ainda, vocês vão ter outros. Vai ter outros, é assim que funciona. Então, quando você tiver um problema, trata ele isoladamente e não utiliza seu banco de dados ou sua moeda espiritual do bem. A meritocracia, que é a moeda espiritual. Não usa. Gente, faça o bem, não quero nada em troca e ó, vida que segue. Estou fazendo isso aqui porque eu dividi no meio, tá? Então aqui, ó, amor, fiz o bem com as pessoas, mas a vida segue porque eu tenho coisa para resolver. Isso está me ajudando? Vai me ajudar em algum momento, mas não vou misturar as estações. Aqui, aqui, e a gente continua. E aí, quando você consegue começar a dividir isso, você consegue começar a trabalhar, amar vossos inimigos. Tá? Motivo. O teu inimigo te causou um problema. Alguma rusga, algum rancor que você carrega, né? Quando você tem a experiência de ver o que é amar, o que é ser amado, o que é ver uma pessoa feliz, o que é eu me sentir feliz vendo uma pessoa feliz, eu posso começar a enxergar com um coração mais mole, de que não adianta nada eu carregar rusgas com esse meu irmão, porque ele está vivenciando a oportunidade dele. Eu tenho a minha. Às vezes eu estou numa elevação diferente da dele. E se eu complicar a vida dele, eu não vou estar amando, eu vou estar prejudicando. Se eu carregar nesse momento um ódio contra essa pessoa, eu estou sendo falso desse lado, porque se eu estou amando aqui desse lado, como é que eu consigo amar e odiar? Quem ama não odeia. Então, no momento que você começar a sentir raiva aqui, você pode voltar para esse lado e começa a analisar se você realmente está amando verdadeiramente. Porque quem ama não odeia. Então, o teu amor aqui está um pouco bambo. Deus nunca falou para nós, nunca, que a gente tinha que sair abraçando quem nos fez mal. Né? Vou abraçar, meu irmão, e nunca falou isso para nós. Ele não quer que você, isso seria ser cínico, seria falsidade. Ele diz que você tem que amar de uma forma tipo, exemplo, para de pensar com rancor dessa pessoa. Para de odiar essa pessoa. Para de lembrar disso toda hora que encontra com algum amigo que é meio que em comum de vocês e comentar do assunto. Esquece. Deixa para lá. Perdoa. Lembre-se de uma coisa. Todo mundo tem livre arbítrio para o plantio. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Então,
Se esse irmão cometeu alguma falha com você, primeiro que você não vai ser o que vai julgar, tá? Porque a gente aqui, nesse planeta, nós somos tudo doente. É o hospital terra, que tá tudo dói. E a gente não tem poder de julgar ninguém. É Deus. Então, tudo bem, ele fez com você, olha, tá tudo bem, meu irmão, tá tudo tranquilo, deixa para lá, tá tudo certo, eu não vou pensar mais, não sei o quê. Pelo contrário, quer realmente amar esse teu inimigo? Faz uma oração para ele à noite. Quando você chega em casa para fazer uma oração, que todo mundo aqui dentro com certeza faz oração no final do dia, todo mundo com certeza no final do dia autoanalisa o que fez no dia, que nem o livro dos Espíritos nos ensina. Você sabia que isso é ensinado no livro dos Espíritos? Na questão 919. E de 919A. Está lá escrito lá, como tem que ser feito. Então, se todo mundo no final do dia chega antes de fazer oração, analisa tudo o que fez, analisa tudo que aconteceu no dia, e tentar resolver aquilo que às vezes acha que pesou na consciência, no dia seguinte as coisas se tornam mais fáceis. E aí quando você faz esse, você pega e traz, Juca, Deus, mestre, eu peço que vocês o iluminem. Ele necessita despertar ainda nesta encarnação. Eu peço para o meu mentor trabalhar junto com o mentor dele para que ele possa melhorar ainda nesta encarnação, para que ele possa acordar e despertar para a mudança. Eu peço que toda espiritualidade o guie, que quando ele estiver nos momentos mais difíceis, que ele seja amparado. Sabe o que é isso? Amor. Amor não é só material, o amor não é só físico, o amor é também e principalmente através do pensamento, orações. Quem diria, se uma pessoa está tetraplégica, num acidente ficou tetraplégica, quem diria dessa pessoa que fica tetraplégica, não pode mais andar, não pode fazer o bem desse lado aqui, né? Em ações sociais, em marmitas, em amar as pessoas, em trabalho num lar, numa igreja evangélica, numa igreja católica, né? Parou, né? Quer dizer, já era, está segregado, não vai mais crescer no amor. Pelo contrário, ele da própria cama, onde ele ficará deitado no leito, porque ele não tem mais mobilidade, ele pode continuar trabalhando através da mentalização, oração, amor. Então, quando Deus nos coloca aqui, temos que nos libertar e amar os nossos inimigos, libertar dessas coisas e amar os nossos inimigos, é uma situação que a gente complica, nós colocamos em uma situação complicada, né, para nós mesmos, mas é difícil? Mas iniciar não é impossível, é só você começar a treinar. Outro dia eu estive falando para umas pessoas, não lembro qual foi o lugar, que teve uma que me perguntou, mas Rodrigo, mas é difícil, a gente chega na rua, aí alguém faz uma coisa com a gente, e aí a gente, é difícil fazer isso aí, não tenho como, eu não levo o desaforo para casa. Olha só. Aí, ouvindo isso, aí eu falei assim, tá, então vamos fazer o seguinte. Aí eu falei com todos, falei, vamos fazer o seguinte, vocês querem começar a treinar e aprender de uma pessoa que também é errante, mas que ele treina, olha, quando eu comecei a treinar isso, é uma mudança descomunal, gente, vocês vão sentir isso, e quem já faz isso, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Não adianta, às vezes, você amar aos outros próximos instantes. Imagina aquele que te fez alguma coisa. Se você não conseguir se amar, enquanto eu não souber me amar, enquanto eu não entender o que é me amar, o amor próprio, como é que eu vou conseguir amar alguém? Primeira coisa,
Vocês se amam? Vocês se amam? Sim. Muito bem. Vocês sabem o que é se amar? Inicialmente, é não cometer nenhum ato que vai te prejudicar para Deus, perante os outros e você mesmo. São aquelas 3 perguntinhas. Eu fiz mal para alguém? Eu fiz um mal para mim? Eu fiz mal para Deus? O que eu errei? Quando você tiver alguma perguntinha ali que não dá para responder, então você trata aquilo, porque isso é se amar. É tentar, você entendeu? Com você mesmo, olhar para você mesmo e falar assim, não, eu vou melhorar isso porque eu me amo. Eu tenho que, meu objetivo sou eu ficar melhor, então eu me amo, vamos embora. Beijinho no ombro e vamos embora. É isso aí que toca o barco. Quando você começa a entender esse processo, você começa a entender o que pode iniciar o processo do amar ao próximo. E aí eu já digo, não vão para os de fora do círculo familiar. Não façam isso. Primeira forma de fazer, até porque nós não achamos que amar é sempre os outros lá de fora. Não, olha para a tua casa, olha para a tua família. Verifica se lá dentro da tua família não tem algum irmãozinho encarnado do mesmo ciclo familiar que destoa, sabe, aquele que é a ovelha negra da família, que sempre está envolvido, está fazendo, nada dá certo, patina, meu Deus, é aquele que vem aqui e fala, nossa, afundou de novo, vai vir pedir dinheiro. Não tem isso aí, gente? Vocês podem analisar que toda família tem, porque é necessário. Isso faz parte no círculo familiar, quando se projeta o novo tabuleiro do jogo da vida, é necessário que seja colocado no meio algum irmão que precise de muita ajuda para que os outros os ajudem. E ao contrário, é igual, é inversamente proporcional. Além de a gente ajudar ele também nos ajuda a ter paciência, tolerância. É mútuo, gente. Então começa ali, começa a ter mais paciência com a mãe, com o papai, com o filhinho, com o sobrinho, com o irmão, com a cunhada, com sogra, com o sogro. O teu ciclo de relacionamento familiar. Começa a treinar isso. Depois de você ter analisado, você fala, não, eu preciso começar a vir. Deixa eu ver como é que eu faço aqui em casa, porque eu sempre descarrego uma farpa maior, assim, uma fagulhinha, um amor espinhudo para tal pessoa na minha família. Eu preciso controlar isso. Eu preciso, na hora que eu engole, conta-te 1000 e muda. Eu sempre falei uma coisa, gente, na hora que vocês quiserem treinar, inventa que está com dor de barriga, vai para o banheiro. Quando você vê que não vai dar, vai explodir, vai para o banheiro. Aí deixa ir no banheiro, vai para o banheiro, fica lá umas 20 minutos, fica vendo YouTube, orando. Aí sai do banheiro, aí você fala, a poeira assentou, e aí você fica melhor. Quando isso acontecer, você vai sentir uma melhora ao passar do tempo, com todas aquelas pessoas que às vezes não topam, você tem que treinar, isso faz parte. Ela está no teu ciclo familiar, é por algum motivo. Se você destoa com uma pessoa, você pode ter certeza que você tem alguma rusga passada para resolver. E você vai precisar resolver para chegar onde você quer chegar. A ser um espírito puro, feliz, com amor pleno. Você precisa resolver, tudo tem que ser resolvido. Gente, ninguém vai chegar no objetivo sem passar e sem resolver tudo que tem que resolver. Então não adianta fugir, tem que resolver. Aí quando você está lá, fez tudo, você fala assim, nossa, eu já me sinto que me formei. Eu já estou da 8ª série, da 8ª, né? É 9º ano ou 8ª série, fundamental, né? Como é que é o negócio mesmo? Até 8º, o que é? Fundamental 2. Ah, tá, entra para o Fundamental 2 depois, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Depois do ginásio? Ensino médio. Então, formamos no ginásio. Aí, agora eu vou para o ensino médio. O que é o ensino médio? O ensino médio é aquele... Você vai abrir um pouquinho mais o círculo de relacionamento, você vai começar a agregar aqueles amigos mais próximos da família, aqueles que são mais chegados, que às vezes você também não topa com alguém,
Eu não topo com um amigo do meu irmão, não. Esse aí tá louco, mano. Aquela amiga da minha mãe lá, vixi, aquele menino que fica ali na turma do meu filho. Então você tem que começar Você abriu, você começa a treinar fora da família, porque dentro do círculo familiar é muito confortável, porque tudo você sabe muito bem. Eu vou amar alguém, mas você tem a certeza que ele te ama também. Que méritos terás? Né? Eu dou, mas eu sei que estou recebendo também. Quando você começa a abrir o círculo familiar, aí que você começa a perceber. Porque você vai dar sem saber se o cara vai te dar também. Então aí começa o treinamento. Aí você vai. Aí passou um tempo, você vai entrar na faculdade. Você se formou ali, né? Vai para a faculdade, né? Faculdade nesse esquema de espiritual aqui é você sair desse mais próximo círculo de amizade e começar a tratar um pouquinho mais abrangente aquele motorista de ônibus, do aplicativo, caixa de supermercado, de farmácia, de padaria, aquele dia a dia que você transita aí, começa a tratar essas pessoas bem. Aí você está na faculdade, né? Vocês sabem qual que é o nível de perdão de inimigo? PhD. Né? Imagina, você tem pós, MBA, mestrado, PhD. Você tem que passar por tantas situações até tentar conseguir fazer força para perdoar o teu inimigo, porque é difícil ou não é difícil? Eu não vou mentir para vocês, é difícil pra caramba, mas você tem que tentar. Você tem que tentar. Temos que tentar colocar um pouco a mão na nossa consciência, colocar ele nas nossas orações, ir abrandando o coração através de energias espirituais, através de Deus, de Jesus, da Virgem Santíssima, pedindo para o nosso mentor, pedindo para o mentor dele, pedindo para o grande escalão da espiritualidade. E é assim que começa o processo. Então, quando aqui se fala, já até perdi aqui, vamos voltar. Amai vossos inimigos, pagar o mal com o bem, é isso. Se alguém passou alguma situação muito difícil, eu particularmente passei. Eu vivenciei na minha vida uma situação muito difícil. Tá? Mas se alguém passou uma situação muito difícil, eu não falo só porque eu estou na doutrina, porque eu tive a oportunidade de trabalhar para o Papai do Céu falando com todo mundo, não só porque eu leio livros, estudo alguma coisa e tudo mais, não falo por isso, é porque eu vivenciei isso. Eu vivenciei uma situação muito difícil na minha vida. E essa situação muito difícil, se eu tivesse mais ou menos uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, 30, 35 anos atrás, pode ter certeza de uma coisa. Não tenha dúvida que eu teria mandado todo mundo para o espaço. Mas em sentimento, em energia, estará xingando todo mundo. Mas o processo que eu sigo para melhorar como espírito eterno, eu tento seguir ele de alguma maneira, e mesmo assim eu falho, me fez entender que não vale de nada. Me fez entender que querer o prejuízo do outro por um mal causado a você é pior do mal causado a você. Você está sendo pior que ele, porque ele às vezes pode ter causado mal inconscientemente. Às vezes aconteceu alguma coisa inconsciente, aconteceu e aí lascou, ele não tem como arcar com a situação e pode acontecer isso, como aconteceu comigo inclusive. E aí eu vou conscientemente fazer o mal. Há de se pensar muito nas coisas. Temos que realmente analisar muito nossos atos, a situação como é para nós. Ela é que nem eu sempre falo, é uma lei do retorno, tudo é lei do retorno, tudo é energia. Se a gente exala coisas boas, se a gente exala sorriso, se a gente exala compaixão, o universo nos presenteia com compaixão, com alegria. Se você tem um problema e se afunda no problema, não tenha dúvida que vai vir 500 problemas um atrás do outro, porque você está numa energia muito baixa. O campo nosso magnético, ele é movido através de
Nós mesmos. Vamos começar aqui nos próximos 5 minutos, né? 5 minutos, né? Vamos começar nos próximos 5 minutos a pensar que nós temos gripe. Vamos começar a imaginar que nós estamos com dor nas juntas. Vamos lá, gente. Pensa comigo. Nossa, mas eu estou com a garganta que está irritando, está arranhando. Vocês não estão com dor, já sentindo uma dorzinha no corpo, assim? Nossa, esse calor, né? Calor, frio, ar-condicionado, ventilador. Haja gripe, né? Saindo daqui, vai todo mundo já começar a sentir sintoma de gripe. Porque é pensamento. Eu atraio aquilo que eu penso. Ou vocês acham que quando vocês se cuidam num atendimento fraternal na casa, aquele irmãozinho, às vezes, obsessor que está te acompanhando, que é cuidado e que é encaminhado para os hospitais espirituais, ele veio por espontânea vontade para você, ou porque você o deixou vir junto? Pensamento. Ele só se aproxima se eu estou na vibe que ele quer. Aquele irmãozinho que usa drogas, ele vai atrair irmãozinhos desencarnados que usaram e que ainda não entenderam o que aconteceu, e ele só quer vampirizar. Então eu estou atraindo aquilo que eu quero. Se eu estou bebendo e me perdendo na bebida alcoólica, eu vou atrair também sua energia, né? É assim que funciona, gente. Se eu ficar chorando, ixi Maria, você vai ficar lamentando aí, meu Deus. É a mesma coisa quando você procura emprego. Ai, você pede emprego para o papai. Papai do céu, por favor, amanhã eu vou procurar um emprego. O senhor precisa me levar para uma porta onde eu consiga ter. Até aí tudo bem. Fé, né? Está pedindo para ele, beleza, você está numa fé boa. Só que no dia seguinte tu acorda às 10 horas da manhã, pô. Até tu tomar banho e tudo mais, quando dá 11h30, você fala, opa, almoço. Deixa eu almoçar primeiro. Aí quando dá 1h, 1h pouco, você fala assim, digestão. 2h30 da tarde, você fala assim, agora eu vou sair. O recrutador vai te receber, sim. Então eu fiz uma coisa certa, que ter fé no taco, mas também eu não faço a minha parte. Que é o quê? Ir à luta também. Tudo vibe, tudo energia. Tudo energia. Faz a tua parte que os céus te entregarão, capítulo 25. Buscai e achareis, do Evangelho. Tudo que nós queremos depende da nossa vontade de ter. Basta trabalhar. Questão 809, acho que é do Livro dos Espíritos, ou 909, se não me falha a memória, onde se pergunta se é fácil a gente se livrar das nossas más condutas, dos maus pensamentos, das nossas atitudes erradas, se é fácil. Lá a resposta está clara e objetiva. É fácil, mas quando eu faço essa pergunta e espero a resposta, o pessoal fala, não, é difícil. Aí eu falo assim, como é difícil? Olha a questão aqui, está dizendo que é fácil. E lá está escrito, o que falta é boa vontade. Força de vontade. Para nós mudarmos, para nós iniciarmos o processo de amar ao nosso próximo como deve ser, sem querer nada em troca, precisamos iniciar com vontade. Temos que começar a ter o processo da vontade. Eu tenho sede, vontade de tomar água, eu vou lá e tomo água. Eu tenho fome, estou com fome, eu vou lá, tenho vontade de comer, vou lá e como. O principal alimento para nós é amor. Se eu tenho fome de amor, então vou amar, gente. Deu para entender? Atitude. Sem atitude, não conseguimos, nós estamos de férias. E outra, se para quem é aquele que teve atitude demora, vai lá, 100 encarnações, para quem não teve atitude vai levar 1000 encarnações. Cada um sabe quanto vai acelerar o seu acelerador do seu carro espiritual, aquele que pisou, você vai. Isso depende do processo que você quiser de mudança rápida. Então, eu digo a vocês, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno, e tem muitas literaturas complementares, mas
Esses 5 são a codificação trazida por Allan Kardec. Livro dos Espíritos e o Evangelho. Gente, literatura onde vocês precisam ler, não é uma leitura de um livro de romance, tá? É uma literatura de ler iniciar um capítulo, ler 3 itens, que é mais ou menos se familiarizam um com o outro, parar, reler se não entendeu, para, não entendeu de novo, vai no YouTube, puxa lá, sempre vai ter um estudo rápido de 10 minutos, 5, sempre vai ter uma palestra, não entendeu ainda, ou tem alguma dúvida, ou tem alguma colocação sua, você entendeu, mas ainda você quer colocar, você começou a gostar do assunto, chega para o meu amigo Rui, chega para quem for aqui, pergunta, fala, olha, estudei isso, fiz isso aqui, beleza, talvez eles falem assim, olha, tem curso aqui para estudar isso, você não quer vir fazer uma aulinha aqui? Durante a semana, é 1 horinha, 1 horinha e meia. Se você começar, você vai começar a tirar todas as dúvidas. É assim que funciona. É o processo do vou dar o meu primeiro passo. E não esperar que alguém dê o passo para nós. Ama os teus inimigos, quer dizer, ama sem querer nada em troca, pensa neles da melhor forma possível, esquece das falhas causadas para você. Se possível, fala com eles. Se não, não tem problema, faz oração. É isso que eu peço a vocês. Deus está aí, nos quer sempre o melhor do melhor. Ele sempre nos proporciona, só pelo fato de nos deixar reencarnar uma na outra, em seguida, é o fato de Ele querer o nosso bem. Não vamos desperdiçar nenhum segundo da nossa vida. É um sopro isso, hein? 75, 80 anos na média, nós estamos embarcando no aviãozinho, né? Não percam a chance de começar esse processo. Ele é lindo. Eu desejo a todos vocês muito amor no coração, muita luz, que Deus, Jesus, a espiritualidade nos ajude a cada momento da vida de vocês. Até a próxima palestra da semana que vem, que eu não estarei aqui, e até a próxima palestra minha. E piriri e pororó, acabou. Obrigado.